por mais uma escola sabatina concedida por Ti. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Amém. Pai de amor, neste momento o Senhor abençoa cada coração aqui presente, desde o pequenininho até o maior. Que o Espírito Santo de Deus se faça presente e continua conosco. Batiza-nos com a Tua presença, Santo Espírito, para que assim nós possamos levar essa mensagem de salvação àquelas pessoas que estão sedentas do Senhor. Pai, esteja também com a segunda hora, com a mensageira desta manhã, que ao abrir a Tua palavra, que o Espírito Santo de Deus use como instrumento em Tuas mãos e nos use também como ouvintes da Tua palavra, para que assim a mensagem venha calar fundo aos nossos corações, que nós possamos sairmos daqui preenchidos pelo poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus nós te pedimos, perdoe nossos muitos pecados, salva-nos, ó Pai, quando tudo se passar neste mundo, salva-nos para o Teu reino, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Que tenhamos instante de sábado abençoado, amém. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Eu acho que o pessoal está dormindo. Vou falar de novo, hein? Feliz sábado. Que nós possamos juntos, nesse momento, adorar o Senhor. Vamos louvar ao Senhor como o sábado chegou?
2, quão grande és tu. Entre
nosso Pai que está no céu, é diante da Tua santa presença que nós nos encontramos. Nós te suplicamos, ó Pai, o perdão dos nossos pecados e que nós, ó Deus, sem nenhum impedimento, possamos ouvir a Tua voz nesta manhã. Fale conosco através da mensagem cantada, da mensagem falada e que nós, ó Deus, possamos sair daqui na certeza de que nós ouvimos a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado, igreja. Vocês estão bem? Sim. Amém. Peço a atenção dos irmãos para os anúncios, para ninguém perder nenhuma programação, nenhum evento e nenhuma informação. O primeiro é do culto jovem, que vai acontecer hoje, às 17 horas, aqui na nossa igreja. Hoje é um dia especial, né? A campanha, né, do Quebrando o Silêncio. É um tema muito importante, né? Fala, respeito não tem idade, né, que foca na violência contra os idosos. Isso é muito importante a gente ter relevância na nossa vida, porque muitos das vezes sofrem até dentro da própria casa e não conseguem pedir ajuda, não tem auxílio. Então a conscientização, né, contra a violência aos idosos. Então hoje teremos culto jovem, com o tema Quebrando o Silêncio, às 17 horas. Domingo, às 18h45, teremos aqui um quarteto vocal Razão. Então, você que gosta de música, de louvor, de quarteto, esteja aqui, será um culto muito especial. Às 18h45, hein? Este domingo. O próximo é o culto divino, no dia 5 de setembro. Teremos aqui o quarteto Átrios e a oradora Ângela Souza. Então, culto divino, dia 5 de setembro, também teremos um quarteto aqui e uma oradora também aqui conosco pela manhã. Então, se programe, estejam aqui. É muito bom quando vem quarteto, quando vem grupos, né, de louvores, é muito gostoso. Então, coloque aí na sua agenda e não perca. No dia 5 ainda de setembro, à tarde, teremos uma visita ao asilo. Se você deseja participar, pode procurar a Graça, que é a diretora do Ministério da Mulher, que está organizando essa visita. E lá no convite que a Thaís passou para mim para mandar lá no grupo, estamos fazendo, né, uma campanha, né, Thaís, de arrecadar meia para levar para eles, meias novas. Então você que quer doar meias, você pode estar procurando a Thaís ou a Graça para estar ajudando esses idosos. Vai ser lá em Tapsirica da Serra. Então se inscreva, porque precisa fazer seguro, tudo certinho, bem organizado. Então qualquer dúvida que você tiver, pode procurar ou a Graça ou a Thaís também está bem inteirada do assunto. O próximo é um congresso, deixa eu só abrir aqui. Congresso integrado, no dia 12/9, às 4 horas, lá na UNASP. E o público-alvo é os recém-batizados do ano passado e esse ano, anciãos e todos os líderes de departamento. Então, dia 12/9, teremos um congresso lá na UNASP e todas essas pessoas que eu falei estão convidadas para participar. Tem um link de inscrição também e vai até 8 de setembro. Então você que tem que participar, tem o link de inscrição. Eu não lembro se eu mandei no grupo, mas se eu não mandei, eu vou mandar. Para você se inscrever até dia 8 de setembro. E o último, penúltimo na verdade, é sobre encontro de casais, que vai acontecer no dia 10/10, às 19 horas aqui na igreja. Tem um valor da inscrição, que você pode estar se informando com a Hilária ou com o Paulo. E tem o tema, né, que vai ser meio que cinema, e é o melhor de nós, a luz de Deus. Então, encontro de casais, se inscreva, o casal. Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, pode procurar o departamento da família para se informar. Acredito que vai ser muito gostoso, muito legal, assim como foi os anteriores. Então participe do encontro de casais. E o próximo, não está no slide ali, que ainda falta
definir algumas coisas, mas já lançando o convite para vocês, dia 27 de setembro, no domingo, das 9h ao meio-dia, teremos aqui uma feira de saúde na nossa igreja. Então teremos alguns serviços de cabeleireiro para corte masculino e feminino, manicure, massagem, orientação de fisioterapeutas. Vai ter bastante coisa aqui de graça para todo mundo que quiser participar. Então dia 27 de setembro esteja aqui para participar da feira de saúde. Vai acontecer das 9h ao meio-dia. Pode convidar qualquer pessoa que quiser participar. Vou também tentar trazer outras especialidades para vocês se informarem, psicólogo, dentista. Então esteja participando. Nos próximos sábados vou trazer já o cartaz definido com o que vai ter certinho, mas já lanço o convite para vocês aí dia 27 de setembro. E amanhã teremos o Café dos Homens aqui na nossa igreja. Então você que participa aí do Café dos Homens, tem um culto aqui, uma meditação especial e depois lembrar de uma confraternização, amanhã teremos de novo aqui. Então participe, está sendo bem legal até onde eu sei. Então Paulo aí convida todos os homens para estarem aqui amanhã. Ah, mas é só os homens da igreja? Não, você pode também convidar outras pessoas que não são da igreja, porque também é através da palavra, né, através da confraternização entre homens, que você pode levar Jesus para outros homens também. Então participe aqui amanhã no Café dos Homens. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode procurar o departamento responsável, que eles vão te orientar. Muito obrigada a todos pela atenção e um feliz sábado. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Hoje, né, teremos esse culto maravilhoso do Quebrando Silêncio, né, que é também uma forma de educar, instruir a igreja, né, porque às vezes a gente vê alguma coisa lá fora e nem sabe que aquilo ali é uma violência. E nós vamos cantar o hino inicial, que é 251. Jesus está
Santíssimo Deus, eterno Pai, bendito e louvado seja o teu santo nome. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez na tua casa, meu Pai, para te adorar, te exaltar e dizer que o Senhor é bem-vindo a cada pessoa aqui nesse momento. Amém. E também queremos dizer, Pai, que nós queremos que o Senhor volte logo, Pai. Amém. Mas para isso nós precisamos pregar o teu evangelho. Então, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, nos ensinar a falar do teu nome para aqueles que ainda não te conhecem, Pai. Para que o Senhor volte logo, Pai, porque esse mundo aqui está muito difícil de viver. E nós queremos logo, Senhor, ter eternidade com o Senhor. Queremos te pedir, Pai, por cada membro, por cada visitante, cada pessoa, Senhor, que o Senhor trouxe. Ela pensa que ela veio, mas foi o Senhor que a trouxe. Então, nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha agir através do teu Espírito Santo na vida de cada um aqui presente nessa manhã. Que o Senhor esteja, meu Pai, com a nossa pregadora, Pai. Que o Senhor, nós sabemos que o Senhor a usa todas as vezes que ela está aqui no teu santo altar. Mas queremos te pedir que hoje, Pai, o Senhor venha usar a nossa pregadora de uma forma toda especial, Pai, para que tudo aconteça aqui da maneira que o Senhor planejou, Pai. Que não seja nada de nós, mas sim direcionado pelo teu Santo Espírito, Pai. Vai de encontro, Senhor, também a necessidade de cada um de nós aqui na igreja, nesse momento, aos nossos familiares, Senhor, aos nossos amigos, aquelas pessoas, Pai, que nós gostaríamos que estivessem aqui nesse momento e não estão, Pai. Mas nós sabemos também que nós temos que continuar orando, que mais dia, menos dias, elas estarão conosco juntamente aqui, Pai. Amém. Nós te entregamos, Senhor, tudo que se segue, Pai, que seja tudo para a honra, glória e louvor do teu santo nome, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer as coisas estejam bem ou mal, eu não posso descumprir a minha parte. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu, e eu sei que Ele pode me dar e tirar a qualquer momento. Provai e vede histórias de fé e fidelidade. Passando a limpo. Sangue deixar a roupa branca, mas a imagem que a Bíblia usa escancara a completa inversão de lógica no processo. Ela diz que a roupa só fica branca por ser lavada no sangue. Esse absurdo que a gente nem consegue entender, que é a transformação que Cristo oferece. E olha que de transformação e roupa limpa eu aprendi muito nos últimos anos. Mas sabe aquele dito popular que pior do que está não fica? Pois é, no meu caso o que estava ruim foi ficando pior. De uma hora para outra, eu perdi o emprego quando estava prestes a ser promovido. Depois, a minha mãe morreu e eu entrei numa espiral de coisas ruins que foram acontecendo em sequência. Daí, um sábado, eu resolvi ir na igreja. E naquela manhã, o pastor tentava ensinar sobre finanças pessoais, porque muita gente não entendia como era o jeito certo de dizimar. Eu vou ser bem sincero, eu não era um dizimista fiel, dizimava quando sobrava, mas naquela manhã
após o sermão, essa mensagem me tocou e eu resolvi fazer um pacto com Deus. E após 7 sábados de jejum, numa segunda-feira, eu recebo um telefonema com uma oferta de trabalho. Um trabalho melhor que o anterior e que remunerava mais. Até que um dia no trabalho eu fui convocado a fazer uma apresentação no dia de sábado pela diretoria. Foi quando eu disse a eles que para mim o sábado era um dia santo e, portanto, de sexta-feira ao pôr do sol até sábado eu não poderia exercer uma atividade remunerada. Foi quando me disseram que o dono da empresa, por ser ateu, dificilmente essa história de religião iria colar. Então, eu coloquei o meu cargo à disposição caso eles não aceitassem. Passado algum tempo, o diretor, com cara de espanto, volta até mim e diz: olha, você foi o único liberado nesse dia. Minha carreira foi sendo abençoada por Deus. Tive várias oportunidades em grandes multinacionais, até ser convidado a assumir a posição de presidente de rede de franquias de uma empresa francesa no Brasil. Apesar de eu ser CEO da maior rede do setor de lavanderias no Brasil, a empresa atravessava grandes problemas financeiros. Então, numa reunião da cúpula da empresa, o presidente global do grupo disse que o negócio se tornara inviável e que prejudicava as operações fora do país. No ímpeto intempestivo, eu perguntei se porventura considerariam mudar de ideia, caso encontrássemos um comprador. Eles disseram que sim. Então, eu seria o comprador, mas eu não tinha dinheiro para isso, a não ser uma casa, um carro, a empresa e uma dívida de 100 milhões. Eu só podia estar maluco em fechar um negócio desses. 7 anos se passaram e a dívida já está praticamente paga. A fidelidade de Deus nos constrange, mas o mais tocante é ver como Ele tem mudado a vida das pessoas que trabalham aqui. É o caso do meu sócio, que começou a participar de nosso grupo de estudo da Bíblia aqui na empresa e decidiu se batizar junto com a sua esposa. O que eu não sabia é que a sogra dele orava há 25 anos pela conversão do casal. Quando as pessoas me perguntam qual foi a receita para recuperar a confiança e a pujança de uma empresa que estava praticamente falida, eu respondo: confiar em Deus e ser diligente. Eu não me sinto o dono desse negócio. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E eu sei que Ele pode me dar e tirar a qualquer momento. Mas eu quero ser um mordomo fiel de tudo que Ele me entregou pelo tempo que Ele quiser. Nós adoramos um Deus bondoso. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Feliz sábado a todos. Vamos falar com o nosso Deus para receber os dízimos e as ofertas. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, por a saúde, por a vida, é o bem mais precioso que o Senhor nos dá. Senhor, nesse momento, é a hora de tirar a oferta e os dízimos. O Senhor fala na Tua palavra, trazer todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento lá na sua casa, para que eu abasteça a sua casa, a sua vida, com muita abundância. Que nós possamos devolver o dízimo e as ofertas com muito amor e muita alegria nos nossos corações. Que todos possam devolver, os que não puderem, Deus abençoe da mesma maneira. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Quero ofertar, quero devolver.
Senhor, vamos ouvir o momento da criança. Mabia. Vai ter? Agora, mensagem musical com o nosso cantor. Como? Henrique. Seja bem-vindo, Henrique. Feliz sábado novamente. Essa música inicial, ela tem um propósito de trazer as reflexões daquilo que desejamos, daquilo que almejamos, que seria a terra prometida, um lugar que nós queremos estar. Que Deus seja louvado por isso, pelo nosso desejo de estar com Ele. Amém. Pesar que sentiu no primeiro de nós, quando no jardim esperava por Deus ao acaso do sol, bem ali. Sinto um grande vazio, saudades do lar, vendo a luz sumir, deixando a noite nascer. Sinto vontade de estar aqui.
Onde é o meu lugar? É ali onde eu quero estar. Bem ali, bem ali. Onde é o meu lugar? É ali onde eu quero morar. Amém. Amém. Obrigada, Henrique. Eu preciso até pegar aqui um pedacinho de papel higiênico, porque essa música, se você já viu o clipe dela, ela tem a minha instrutora bíblica, a irmã Joana. Ela faleceu uma semana depois de gravar o clipe dessa música. E é difícil, né? Olhar e ver agora quanta saudade, né? Quanto tempo já passou e ela aguarda, né, a breve volta de Jesus. Amém. Mas é bom estarmos aqui mais uma vez para falarmos desse amor, desse cuidado. E hoje, né, o Ministério da Mulher, quebrando o silêncio da violência. E eu achei bem interessante o título desse ano, Idosos em Risco, a violência que atinge quem mais precisa de cuidado. E eu creio que vocês conhecem as pessoas que estão aqui na plataforma. Eu vou pedir para elas ficarem de pé, só para alguém tirar uma foto nossa, por favor. A Graça, que é a nossa líder do Ministério da Mulher, também, minha querida. É só para colocar no nosso álbum da igreja, né? Para a gente não sair, né? Com aquela... Eu trouxe algumas coisas aqui que alguns vão lembrar, né? Eu trouxe aqui esse telefone que era do meu pai. Foi o nosso primeiro telefone lá em casa, isso há 38 anos atrás. Eu fiz questão de guardar ele e depois, quando ele adoeceu, e meu irmão trocou de telefone, eu falei, mas esse aqui é meu, esse aqui eu vou levar. E eu trouxe também o meu primeiro telefone, alguns. Tinha uns maior do que esses, viu, irmã? Mais pesado também, porque isso aqui, se batesse na cabeça de alguém, matava, tá? E você vê, eu trouxe também a minha máquina fotográfica, alguns vão lembrar, né? Que a gente tirava a foto, depois quando eu ia revelar não saía nada. Gente, como era ruim você tirar a foto e não poder apagar. E você só ia ver uma semana depois como era que a foto tinha saído, né? E também trouxe a nossa câmera digital, né? Porque depois o sonho de consumo passou a ser isso daqui, né? Que dava para você apagar e tirar outro e já ver na hora como era que ia ficar. Você vê, nós precisamos de tudo isso daqui para chegar aqui. Daria para chegar aqui sem isso daqui? Não daria. Eu trouxe só era para mostrar para as crianças e para os jovens, os adolescentes que estão, mas eles fazem questão de sentar atrás, né? Nós necessitamos de tudo isso daqui para chegar aqui. Eu tenho visto muitos posts no Facebook, no Instagram, de pessoas que elas fazem um resumo, né, de tudo que a nossa geração viveu. Uma geração que aproveitou a vida e que os jovens de hoje jamais saberão o que é. Infelizmente, né? Foram coisas boas, né? Eu lembro que eu fui criada no meio de um monte de menino, né? Porque na minha rua tinha mais menino do que menina. Então as nossas brincadeiras eram as mesmas. Então a gente brincava de carrinho de rolimã, né? A gente brincava de pega-pega, a gente brincava de esconde-esconde. A gente, sabe, era tanta brincadeira, não faltava ocupação e não faltava o que fazer.
E a gente chegava da escola e só dava tempo de trocar de roupa. E tinha uns que nem trocavam de roupa. Já ia direto para a rua brincar. E era um divertimento. Né? Infelizmente, cada dia que passa, a gente tem visto esses valores sendo deixados para trás. Né? E hoje, a nossa sociedade, a Organização Mundial da Saúde, ela traz um alerta muito grande sobre os idosos. Meu marido não gosta muito não, viu? Do tema. Ele está ali lindo, maravilhoso. Falei para ele que bem bonito. Eu gostei muito com a postagem que eu vi essa semana de alguém que me chamou a atenção. Era uma mulher que hoje tudo que você vê de propaganda, em termos de propaganda, é sobre rejuvenescimento. É ou não é? É creme, é shampoo, é creme para o corpo, as clínicas. Eu acho que depois da psicologia, o ramo profissional que mais cresceu foram as clínicas de estética. Porque as mulheres as mulheres não, os homens, né? Todos nós, em geral, nós ficamos mais vaidosos. A gente quer retardar o envelhecimento, né? E aí a gente usa 1001 artifício. É uma base, protetor solar, estica aqui, estica ali, e enche aqui, enche ali. As pessoas estão querendo cada vez mais não envelhecer. E agora meu marido que fala uma coisa que teve uma colega nossa que fez rejuvenescimento facial. E eu dei risada, porque ele falou assim, rejuvenesceu por fora, mas a carcaça é velha. E eu dei risada do comentário dele, porque eu posso mudar tudo, mas eu posso me mudar por dentro? Não, eu não posso dizer que eu vou ter um coração novo, um rim novo, né? Isso aí eu não posso fazer. E eu acho que o mais importante é cuidar do que está dentro de nós, né? Não querendo dizer que eu também quero parecer com cara de velha. E essa mulher, eu nem sei o nome dela, porque eu vi, sabe aquelas coisas que chamam a atenção e você olha, vê, mas o personagem não interessa. Ela completou 57 anos. E ela, sabe, bem malhada, bem sarada, bem cuidada. E ela fez o seguinte comentário: eu não estou fazendo esse post para que me achem mais jovem, porque eu estou completando 57 anos. Eu estou fazendo esse post para que as mulheres de 30 não tenham medo de chegar aos 57. E aquilo me chamou a atenção. Você sabe por quê? Porque hoje nós temos medo de envelhecer. O envelhecimento é uma consequência natural da vida, né? E eu falo para o meu marido, tem algumas vantagens, né? Eu, no dia que completei 60 anos, a primeira coisa que eu fiz foi o cadastro do carro para estacionar. Foi a primeira coisa. E se eu chegar no caçula, a vaga do idoso estiver preenchida, eu vou lá no balcão. Eu digo, eu tenho direito, é um direito meu, eu quero estacionar ali na frente. Você entendeu? Porque é um direito meu, né? É um direito meu. E eu faço questão. Eu faço questão de exercer esse direito aí. Então, nós não temos que ter medo de envelhecer. Nós temos que ter medo de envelhecer mal. Por quê? Hoje, o IBGE, ele fez uma constatação que eu fiquei admirada. Nós temos mais pessoas no nosso país com idade acima de 60 anos do que de criança de 0 a 9 anos. Você sabe o que isso quer dizer? Que o nosso país está envelhecendo. Que daqui a 40 anos nós vamos ter muito mais idosos do que crianças. Então, no nosso país, nós temos hoje uma média de 16% de idosos, de pessoas com idade acima de 60 anos. Então, isso é uma estatística que ninguém se preparou. Ninguém se preparou para isso. E aí você vê, por exemplo, a Bia fez uma chamada aqui, eu não sei se você prestou atenção,
No dia 5 de setembro, nós faremos visitas ao lar de idosos. E a gente não vê tantos lar de idosos. Você vê mais creche ou lar de idosos? Mais creche, não é? Quando a população acima de 60 está muito maior. E é pensando nisso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o tema desse ano do Quebrando o Silêncio é idosos em risco. E a primeira nós vamos dividir em 2 etapas a mensagem de hoje. E a primeira está lá no livro de 2 Crônicas. Acho que eu perdi aqui, ó. 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler do 12 ao 23. 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ler do 12 ao 23. Segundo Crônicas, capítulo 20, nós vamos ler do 12 até o 23. Amém? Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale e em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenha medo, nem desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então, os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. A primeira citação do artigo de hoje, ela nos chama a atenção para a batalha entre Josafá, entre os amonitas e os moabitas. Porque o exército de Amon e de Moabe, eles já eram grandes e terríveis. E juntos, eles arrasavam cidades, levavam prisioneiros, eles matavam, eles trucidavam e faziam muitas coisas ruins com as pessoas. E Josafá ficou sabendo que aquele exército vinha contra eles. E ele ficou amedrontado, porque ele pensava: o que somos nós diante desse exército? Nós não somos nada. Por incrível que pareça,
A relação entre Josafá e o exército e os idosos e o mundo lá fora é esse. É o mesmo sentimento. É o sentimento de impotência. É o sentimento de você querer fazer e não aguentar. Não é não poder, é não aguentar fazer. Eu sou costureira. Aqui todo mundo sabe disso. A maior tristeza da minha vida é quando chega o fim do dia, as minhas costas doem terrivelmente. Porque você trabalhar o dia inteiro sentada e eu faço com amor, eu faço aquilo que eu amo fazer. E eu só não desisti ainda por isso. Porque eu sempre falo com meu marido, se eu não costurar, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Né? Ficar em casa? Eu falei, Deus me livre, eu acho que nós não passamos 2 dias em casa. A gente não consegue ficar 2 dias em casa. Imagina entrar dia, sair dia, entrar dia, sair dia e você não tem o que fazer. Isso porque eu tenho uma vida movimentada. Então, muitas vezes você quer fazer, você sabe fazer, mas o corpo não aguenta. E essa é uma das maiores guerras que nós travamos. E eu vou falar nós porque eu sei o que eu sinto. E eu não vou negar, dizer que eu cheguei aqui com 60 anos, mas eu aguento fazer tudo. É mentira. É mentira, porque a minha boca pode até falar, mas o corpo não diz isso. Eu não sou sedentária. Eu acordo todo dia, 4h30 da manhã, 5h50 eu estou na academia. É 1 hora todo dia. E agora à noite, antes de dormir também. Por causa das pernas. A gente vai perdendo massa, a gente vai perdendo um monte de coisa, né? E tem que fazer alguma coisa. A gente precisa se movimentar. A conta chega. A conta chega e chega rápido, viu? Então, eu já faço musculação há 20 anos. E eu não sou daquelas que pagam para não ir, tá? Aqui tem algumas irmãs que já começaram, que eu já vi na academia, depois eu não vejo mais, né? Elas saem, dá um tempo, passa assim 1 ano, 2, depois elas voltam, elas vão para mim e falam, você está aqui ainda? Eu digo, tô, irmã, tô aqui ainda. E não paro, porque se aquela fechar, eu vou para outra, não tem problema. Então, você já notou que nós nunca vimos as pessoas se movimentando tanto como agora? E nós do Vazame, nós somos privilegiados. Nós temos 3 academias e nenhum supermercado. Aí, glória, não é? Academia nós temos 3, você pode escolher, né? Mercado nós não temos, o mercado não tem. Então, assim, para nós que estamos envelhecendo, é uma guerra que a gente enfrenta e muitas vezes o pior é quando essa guerra é dentro de casa. É quando parece que você não sabe mais nada. Os filhos sabem tudo. Aqueles que antes chegavam para você e perguntavam e pediam informação, aí você não está sabendo de nada. Era lá no seu tempo, agora não é mais assim. Ou quando você pega, né? Eu gosto muito, eu não estou querendo aparecer não, tá? Porque eu gosto mesmo. Eu gosto muito do iPhone. Desde que saiu o iPhone que eu falei, eu quero um celular desse. E trabalhei um tempão para comprar. E quando compro um, eu passo uns 2, 3 anos juntando dinheiro para comprar o lançamento que vai sair. Porque gosto, né? Então assim, aí você compra um celular desse de última geração, mas tem coisa que a gente não sabe mexer. E aí você é obrigado a pedir. E você vai pedir para quem? Filhos, escutem, por favor. Outro dia eu falei com uma moça que trabalha comigo e ela que mais me ajuda com o celular. Eu não sei mexer numa coisa, aí eu falo assim, vem cá, como é que eu faço isso daqui? Aí ela fala, você mexe aqui. Eu digo, tá bom. Aí outro dia eu chamei ela e falei assim, olha, eu acho você tão gentil comigo, quando eu lhe peço uma coisa, eu falei, eu vou lhe dar um conselho. Quando a sua mãe ou seu pai lhe pedir, faça a mesma coisa que você faz comigo. Faça de conta que sou eu que estou pedindo. Trate com a mesma gentileza. Porque, às vezes, fora de casa, nós somos mais bem tratados do que dentro de casa. Às vezes, as pessoas estranhas têm mais paciência de nos ensinar do que dentro de casa. Ou estou mentindo, ou isso acontece comigo. Nem precisa responder, tá? Nem precisa responder. Então, aí você olha e você fala, nossa, vou desistir. Para que eu vou querer um negócio desse se eu não sei nem usar? E pasmem,
a maioria das pessoas acima de 60 anos, elas não têm nem Pix. E quando tem, é o filho ou a filha que mexe, nem elas que fazem. Outro dia eu falei para o meu marido, ele comprou um carrão. O carrão até estacionava sozinho. E eu falei para ele, quando que nós vamos aprender tudo que esse carro faz? Porque se não é um filho que entra lá dentro e fala, esse carro faz isso, a gente não sabia. Esse carro faz aquilo. É sério? Aí ele deixou o carrão e comprou outro carro, mas que também tem algumas funções. E o meu filho falou assim, mãe, dá para a senhora ver a autonomia do carro? Aonde? Tem que apertar não sei onde. Aonde? Mãe, lê o manual. De que eu tenho paciência para ler manual? É um negócio tão comprido. Eu falei, é mais fácil ler a Bíblia, né? Do que ler o manual do carro. Então, esse é que é o problema, é ler e não entender. Você sabe por quê? São 60 anos de informação. 60 anos de informação. Além de que a minha geração é aquela que cuidou do pai e da mãe. É ou não é verdade? Você vê, nós temos aqui a nossa irmã que cuida da mãe até hoje. Vocês acham que os nossos filhos farão as mesmas coisas conosco que nós fizemos com nossos pais? Eles nem nos tratam do mesmo jeito, é ou não é? Eles nem nos tratam da mesma forma como nós tratávamos os nossos pais. Os nossos pais não precisavam falar muito, era só olhar. Hoje você precisa olhar, falar, gritar, senta aqui, escuta, porque senão você está falando, e sabe, e nem dá ouvidos. Então, a relação que a igreja faz com os idosos hoje é a mesma guerra, porque para nós é uma guerra, porque a gente quer fazer diferente, mas a gente não consegue. A gente quer se impor, e aí de repente a gente vê que o nosso mundo era outro, não é o mesmo mundo de hoje. E eu não sou saudosista, apesar de que eu sinto muita saudade do passado, né? Mas eu acho que eu aproveitei tudo que o mundo podia me oferecer em termos de infância, de brincadeira, sabe, de escola. E eu tenho pena da geração de hoje que nunca vai viver aquilo que nós vivemos. E assim, nós precisamos adaptar a nossa família à realidade daquilo que nós vivemos hoje. Porque nós vamos envelhecer. Nós estamos envelhecendo e a tendência é envelhecer mais. Se não morrermos, né? Se não morrer, vamos ficar mais velhos. Então, quando essa violência, esse risco vem para dentro da nossa casa, aí passa a ser um problema muito grave. Tem umas 2, 3 semanas aí que eu ouvi de uma neta que assassinou a avó por causa de herança, porque queria a casa da avó, queria que a avó passasse a casa para o nome dela. E eu falei, nossa, ela achou que era filha única, nem filha não era avó, era neta, nem era a filha, né? Então, eu não gosto muito de ver televisão, porque a gente se impressiona, não tem jeito, e mulher parece que se impressiona mais ainda, né? Então eu até evito ver essas coisas. Mas a gente está vendo que muitos sofrem abuso dentro de casa. É pelo filho, pela nora, é pelo genro, pelos netos. E se você sabe de uma situação dessa e você não denuncia, você é cúmplice. Você é cúmplice. Então, se você conhece alguém que sofre abuso dentro de casa, e muitas vezes a gente acha assim que abuso é só bater, é só apanhar, né? É só espancar. E não é. Quantos idosos nós temos que sofrem abuso psicológico, emocional, do tipo assim, se eu falar alguma coisa, vai ficar todo mundo cara virada pro meu lado. Não posso falar nada, que se eu falar, né? E outro dia eu brincando, eu falei para meus filhos, eu não posso nem falar, imagina se soubesse o que eu penso, né? As coisas que a gente nem fala, a gente só olha. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós idosos, para não virarmos vítimas, tá certo? E os filhos, para não fazer isso com os pais. Sabe por quê? Porque um dia vocês também irão envelhecer. Hoje somos nós, mas daqui a 30 anos é vocês. Né? Ontem o meu filho mais velho fez 43 anos.
E aí, quando ele chegou, eu estava conversando com meu marido no terraço, e a gente já estava falando, né, do Quebrando o Silêncio. E ele chegou, a conversa continuou. Eu falei, pode continuar, porque a maior parte das coisas que eu vivi, como ele nasceu, eu era muito jovem, ele também aproveitou, ele também passou, né, alguma das coisas que nós vivenciamos. E aí eu falei para ele, aquilo que você faz comigo hoje, seus filhos estão vendo. Eles vão saber como fazer com você, né? Porque aquilo que os filhos nos veem fazendo, eles têm a tendência de imitar, né? E hoje, com esse avanço da tecnologia, as coisas estão ficando cada vez piores, sabe por quê? Porque antes os filhos, para nos ver, eles tinham que fazer o quê? Em casa. É ou não é verdade? Hoje eles fazem uma ligação de vídeo, já matou a saudade. Eu estou fazendo aqui para ver se está tudo bem. Eu estou vendo que você está bem. Então nem precisa ir lá em casa para saber. É só fazer uma chamada de vídeo, né? E acha que a presença não é tão importante. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, muito desses erros nós cometemos. Fomos nós que estamos deixando acostumar. Porque eu lembro que há uns anos atrás a gente estava perdendo isso. Com a chegada da tecnologia, os filhos foram crescendo, foram se casando, saindo de casa, e cada um cuidando da sua vida. E a gente sabe que quando você casa, começa uma nova família. E eu, apesar de só ter 5 filhos, né, eu tenho 5 filhos e 4 noras. Né, eu tenho um que é solteiro ainda, orando a Deus para que Deus, né, arrume uma mulher boa, bonita, paciente, que tenha juízo. Mas ele não mora mais em casa, ele mora sozinho. E a gente percebeu que estava perdendo esse contato. Porque quando chega no fim de semana, um quer ir para um lugar, outro quer ir para outro. E nós começamos a nos reunir na sexta-feira. Nós já fazíamos o culto. Nós sempre fizemos o culto lá em casa, desde que meus filhos eram crianças, né? Desde que eles eram pequenininhos, desde que eu conheci a igreja, que eu não abro mão do culto da sexta-feira. Mas eles não eram convidados. Só o pequenininho que morava com a gente e a menina, a minha sobrinha que morava com a gente também, nós fazíamos nós 4. E nós começamos, vamos começar a convidar? E nós começamos a convidar. Então sempre tem. Quando não estão todos, como ontem, né? Às vezes falta um, ontem mesmo faltou um, porque não é adventista, e trabalha até tarde, mas os outros todos estavam lá. E assim nós fomos resgatando devagar. Hoje virou um hábito, né? O pôr do sol na sexta-feira, o almoço no sábado. Nós não podemos abrir mão dessas coisas. Às vezes é difícil você talvez reunir todos, mas se você puder trazer um, né, já é alguma coisa, é melhor do que ficar só, né? Nós não podemos permitir que o tempo, ou a modernização, ou a tecnologia invada o nosso espaço, o nosso mundo. E eu não estou falando do mundo lá fora, eu estou falando do nosso, que é dentro do lugar onde nós passamos, onde nós fazemos as nossas atividades, as nossas reuniões, que é dentro da nossa casa, que ele nos consuma e que ele nos afaste das pessoas que nós mais amamos no mundo. É ou não é, irmã Odete? As pessoas que nós mais amamos no mundo é a nossa família. Então, você que é filho, você que ainda não chegou, né, na terceira idade como nós, valorize seu pai, valorize sua mãe. Sabe por quê? Porque um dia é a sua vez. Um dia é você também que vai estar lá. Não pense que você vai ser diferente, porque não é. Eu já vi tantas pessoas falarem assim, não, mas comigo a história é outra. Não é. Porque, embora a gente diga assim, nós vivemos na contramão do mundo, mas nem sempre nós estamos na contramão. Sabe por quê? Porque às vezes é mais fácil você seguir o fluxo. E essa geração de hoje, elas têm a tendência muito maior de seguir o fluxo do que nós. Agora vamos para
a nossa segunda parte do sermão, está lá no Salmo 46. Amém? Amém? Nós vamos seguir o selá que está aí nesse salmo, tá? E diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Você vai ver que aí, entre o verso de 1 a 3, para chegar no 4, ele tem uma pausa. Essa pausa do silêncio, sabe? É essa pausa que eles fazem para que você pense, para que você reflita a respeito daquilo ali. Sabe? Quando nós lemos e quando nós nos sentimos desamparados, você que procura ter comunhão com Deus, tem uma coisa que nós temos que ter sempre na nossa mente: Deus é o nosso refúgio. É para Ele que nós vamos recorrer sempre, com 40, com 60, com 80, com 90. Ele é o nosso socorro bem presente em todas as horas que você procurar. Amém. Continuando do 4 ao 6, diz assim: ao rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. Deus está. Deus não somente é o nosso refúgio e fortaleza, mas Deus está presente, sabe? Ele compara aqui a velhice com um rio cujas águas, né, passam por baixo da terra, sabe? E ele fala que jamais será abalado, jamais será abalado. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso ajudador, amém? Amém. E concluindo o Salmo 46, diz assim: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus efeitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura, amém? Amém. Então, o salmista aqui, ele faz essas três referências a Deus: aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz e onde Deus está. Sabe, quando nós olhamos pelo retrovisor da nossa existência, nós podemos olhar a ação dos anjos em nosso favor. Eu não vou contar a minha história aqui, porque senão vai todo mundo chorar. Eu tenho algo para fazer você chorar depois. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos quantas coisas Deus já fez por nós. É ou não é, Terezinha? É verdade. Quantas? É agradecido. Amém. Amém. Nós temos que ter isso, um coração grato, um coração alegre, porque até aqui nos ajudou o Senhor. É Ele que está presente, é Ele que tem sido o nosso auxílio, é Ele que tem sido o nosso refúgio. É Ele que faz com que hoje nós olhemos para trás e vejamos as suas misericórdias agindo em nós e através de nós. Sabe, a terceira idade, e eu digo que é a melhor idade, e para mim está sendo a melhor idade, né? Nós celebramos aquilo que Deus já fez por nós.
Nós celebramos aquilo que Ele ainda está disposto por fazer através de nós, nos usando como instrumento nas suas mãos. E eu tenho certeza que grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, amém? Amém. Que Deus nos abençoe nesse dia onde celebramos a vida, né? Deus está presente e Ele se faz presente. Eu trouxe, irmão Odete, você vai sair para onde? Vai no banheiro? Eu vou esperar, tá? Eu trouxe um poema que eu li para os meus filhos no Dia dos Pais. E eu amei. Eu não sei o autor, não conheço o autor, mas eu gostaria que os jovens prestassem atenção no que eu vou ler. Os jovens que eu digo é os de 60 para trás, tá? É do 0 aí até os 60. Quando a porta da casa dos avós se fecha, quando a porta da casa dos avós se fecha, não é apenas uma porta que se fecha, é como se um pedaço da nossa infância ficasse do outro lado. Ali permanecem o cheiro do café, o bolo sobre a mesa, as histórias contadas tantas vezes, os abraços apertados e aquele jeito especial de nos fazer sentir em casa. Ficam as lembranças dos domingos, das conversas, dos conselhos e das mãos que estavam sempre prontas a nos acolher. Quando essa porta se fecha, percebemos que o tempo passou, a infância ficou para trás, os cabelos ficaram brancos e algumas vozes agora vivem somente dentro da nossa memória. Dói saber que talvez não ouviremos mais aquele "entre, meu filho", nem receberemos aquele abraço que parecia capaz de curar qualquer tristeza. Mas a casa dos avós nunca fica realmente vazia. Ela continua dentro de nós, no cheiro de uma receita, numa fotografia, numa história contada aos filhos, numa lembrança que surge de repente e faz o coração apertar de saudade. Quando a porta da casa dos avós se fecha, abre-se no coração a porta da saudade, e por ela entram todos os dias aquele que o tempo levou, mas que o amor jamais deixou partir. Por isso, não diga apenas adeus, diga obrigado. Obrigado pelo colo, obrigado pelos ensinamentos. Obrigado pelas orações e por todo o amor recebido. Porque algumas casas são feitas de tijolos, mas a casa dos avós é feita de memórias. E quando a última porta se fecha, a saudade permanece aberta. E essa é uma realidade. Sabe, eu comentei na classe da escola sabatina, eu vou contemplar a face da minha avó quando ela ressuscitar. E eu tenho certeza que quando Jesus voltar, ela ressuscitará. Além da maior surpresa dela vai ser de me encontrar lá, a neta que não queria saber de Jesus. E eu tenho certeza que naquele dia, sabe, o abraço, as lembranças, antes de serem apagadas, serão restauradas e serão revividas. Então, que Deus nos abençoe. Nós vamos envelhecer? Sim. Mas vamos envelhecer na certeza de que aquele que sempre esteve do nosso lado continuará fazendo a obra, amém? Agora eu vou pedir para ficar em pé, eu vou pedir agora para os diáconos me ajudar. Aqueles da terceira idade, é só para quem está na terceira idade. Para vocês eu mesma dou, que eu já estou aqui, né? Ó. Pode entregar. Já pega de vocês também. Pode levar.
lembre-se, viu? É para você lembrar que você não pode viver sem água. E agora, para o nosso deleite espiritual, nós convidamos o nosso irmão Henrique, que irá louvar ao nosso Deus. Quero te pedir, meu Senhor, atende agora o meu clamor, pelo que fizestes perfeito e que o homem roubou, pelo amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás. Alegria que existia no lar, hoje se esfriou. O filho que dos pais se esqueceu, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar. Desprezo que o vovô suportou, a indiferença que sofreu a vovó, o orgulho invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé e tua família Ele irá restaurar. Meu Senhor, teu Espírito em nosso favor, somos tua existência, a tua criação. Eu te peço, pelo amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás, a alegria que existia no lar, hoje se esfriou. O filho que dos pais se esqueceu, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar. O desprezo que o vovô suportou, a indiferença que sofreu a vovó, o orgulho invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Só
pedir com fé, é só você pedir com fé. Nós queremos convidar aqui o irmão Jaquim. Por favor, irmão Odete, traga o irmão Jaquim aqui para nós. O irmão Jaquim, ele foi ancião dessa igreja por muitos anos, né? Muitos anos servindo a Deus aqui neste lugar. Muito obrigada pelos anos que o Senhor serviu a Deus aqui neste lugar. E vai continuar servindo até aquele dia. Amém. Amém. Buscar. Amém. Deus abençoe. Foi ele que não trabalhou, mas que ele trabalhou 100. 24? Não, 104. Tá certo. Tá certo. Que Deus seja louvado pela sua vida, irmão Jaquim.